Então, só vamos ver a organização da aula de hoje, né? No início da aula, eu vou ainda fazer exercícios sobre pontos de retorno e dinâmica com conservação da energia mecânica, né? Aquela análise do uso da energia, função energia potencial como função da distância, né, das coordenadas x, no caso unidimensional, né? Para a gente determinar qualitativamente e quantitativamente a dinâmica da partícula, né? Sujeito a um campo de força central. Então, eu vou fazer mais exercícios de fixação dos assuntos da aula passada. E a gente vai entrar na área nova, né? A grande área de oscilações. A gente vai começar oscilações livres, né? Então, hoje a gente vai analisar como é que é a dinâmica do oscilador harmônico unidimensional. Vamos ver o caso dos osciladores bidimensionais, né? Tanto o isotrópico quanto o anisotrópico. Então, a aula de hoje é revisão um pouco da aula passada e começar tópicos novos, que são as oscilações livres, né? Depois nós vamos ver os osciladores forçados e também os amortecidos na sequência do tópico de oscilações, né? Lembrando que oscilações, o meu campo de força conservativo, né, depende da posição, e a gente vai analisar como é que fica o movimento nas proximidades de um ponto de equilíbrio estável, e aí automaticamente a gente consegue resolver as equações de movimento próximo desse ponto de equilíbrio estável, no caso das oscilações, né? Na aula passada a gente discutiu bastante, né, a classificação dos pontos de retorno, que são os pontos extremos, né, da função energia potencial. A gente analisou pontos de máximos, mínimos, né, como sendo pontos de equilíbrio estável e instável, e em nenhum momento a gente analisou o caso onde a gente tinha pontos de equilíbrio neutro, né, que corresponde ao caso onde a derivada segunda da função energia potencial em torno do ponto de equilíbrio, né, é nula, certo? Aqui é o caso de um gráfico, né, onde a função energia potencial ela é constante, né, em torno de um ponto x0. Então, à esquerda de uma determinada posição, x0, medida a partir da origem, né, a função energia potencial é nula. Né? À direita de x0, ela tem um valor não nulo, né, valendo 1 unidades de energia potencial. Né? Então, basicamente, é um gráfico da função energia potencial, onde basicamente a energia potencial é constante, a função energia potencial é uma constante à esquerda e à direita de um ponto de equilíbrio, né, um ponto x0. Se eu analisar especificamente as posições, né, à direita do ponto x0, onde a função energia potencial é uma constante, né, ela vale 1, nós vemos duas coisas aqui, né? Se a derivada da função para qualquer x à direita de x0 vai ser sempre zero, né? A derivada aqui é nula para qualquer x à direita de x0. Qualquer ponto à direita de x0 é um ponto de equilíbrio, né? Porque eu vou ter sempre o valor instantâneo da força resultante, né, como sendo nula. Lembrando que a força é o negativo da derivada da energia potencial relativo à posição x, né, naquele ponto que eu estou interessado. Então, a força é nula em toda a região à direita de x0. Também é nula também à esquerda de x0, também, né? A energia potencial também é constante na região esquerda de x0. A derivada segunda vai ser completamente nula para qualquer x0 à direita, para qualquer x à direita de x0 também, né? A derivada é a inclinação, né? Mas aqui nesse caso, a derivada segunda também é nula, né? Porque se a derivada primeira é nula, automaticamente a derivada segunda é nula, né? Então, qualquer ponto aqui à direita do ponto x0, né, da coordenada x0, vai constituir pontos de equilíbrio neutro, né, onde a derivada segunda tem valor zero, né, valor neutro, zero, naquele ponto. Né? Lembrando que na matemática, né, os pontos onde a derivada segunda é nula num determinado ponto são os chamados pontos de inflexão. Né? Então, os pontos de equilíbrio neutro aqui na mecânica clássica equivalem aos pontos de inflexão da função o de x0. Obviamente está claro aqui que eu mudo, né, o valor da função quando eu passo da esquerda para a direita de x0. Né? Mas, a princípio, a derivada segunda é sempre nula por qualquer ponto aqui à direita de x0. Né? Aqui eu ainda vou utilizar a nossa análise da energia potencial gravitacional e analisar especificamente dois casos. Né? O movimento de uma partícula ou de um objeto, né, nas proximidades da superfície da Terra, onde a gente pode aproximar o campo gravitacional como sendo aproximadamente constante, né? E vamos fazer o caso geral, onde a minha partícula pode desenvolver movimentos, né, muito maiores que o raio da Terra, né? Especificamente, por exemplo, foguetes, né, para levar satélites e assim por diante. Né? Então, eu vou analisar os dois casos, como é que fica uma dinâmica de uma partícula analisada não pela resolução da segunda lei, né,
mas através da expressão ou do gráfico da energia potencial associada. Né? Então, tem o campo gravitacional. O campo gravitacional é um campo conservativo, ele tem uma energia potencial associada a ele, que é a energia potencial gravitacional. A gente determinou na aula passada qual é que é a expressão, passada ou retrasada, né? Qual é que é a expressão da energia potencial gravitacional em termos das alturas y medido a partir da origem, né? Aqui, então, eu estou lançando, a partir da superfície da Terra, um objeto com velocidade v0 para cima, né, contra o campo gravitacional. Nas proximidades da superfície, onde o campo gravitacional é um campo constante, né, um campo uniforme. A gente viu que o valor da energia potencial em termos das alturas, dos y, né, é linear em y a menos do mg, né, massa vezes peso, né, o modo do peso do objeto. Né. E aí, eu quero analisar qual é, que é a dinâmica, não usando segunda lei, mas conservação de energia mecânica, né? Como é que se desenvolve o movimento de uma partícula assim, que parte com velocidade v0 para cima, né, num campo gravitacional uniforme, né? Primeira coisa que a gente vai analisar, se eu quero usar conservação da energia mecânica, e é o caso, né? A gente tem um campo conservativo, um campo de força conservativo, e a função energia potencial é uma função apenas das coordenadas, né? Não tem dependência explícita do tempo. Se isso acontece, a energia mecânica é conservada, ela é a mesma em qualquer instante de tempo. Em geral, a gente determina o valor da energia mecânica, que vai sempre ter o mesmo valor para qualquer tempo, a partir das condições iniciais. Né? A gente sabe como é que são as condições iniciais da energia cinética e da energia potencial gravitacional no tempo igual a zero, né? Onde a partícula está saindo da origem do sistema de coordenadas, saindo da superfície, né? Com uma determinada velocidade inicial. Então, a energia mecânica inicial, que vai ser a mesma energia mecânica em qualquer ponto do movimento dessa partícula aqui, né, desse objeto, é a energia cinética inicial, que é 1 meio mv0 quadrado, onde v0 é a energia, a velocidade inicial da partícula, né, para cima, e a mais, né, definição da energia mecânica inicial, né, a energia potencial inicial. A energia potencial inicial é calculada na altura y igual a zero, então é nula, né, o valor da energia potencial gravitacional aqui na superfície. Lembrando que a gente analisou bem o detalhe de como é que eu escrevo uma energia potencial, né? Quando eu escrevo uma expressão da energia potencial em termos de coordenadas, eu fiz duas hipóteses, né? Duas arbitrariedades, né? Eu tenho um ponto de referência, no caso uma altura de referência, e o valor da energia potencial naquela altura de referência. No caso, a gente escolheu, na aula passada, retrasada, a origem, né, como sendo a nossa altura de referência, e designamos que ali a energia potencial é nula, né? E aí a gente obtém essa expressão da energia potencial gravitacional em termos da altura a partir da superfície. Vejam bem, a condição inicial nos diz que a energia mecânica inicial é 1 meio mv0 quadrado, ou seja, depende só da velocidade inicial de partida, né? E esse valor, 1 meio mv quadrado, que é o valor numérico em joules, né, para essa energia mecânica, vai ser sempre a mesma em qualquer ponto do movimento. Ela vai subir e vai descer, a EMEC vai ser sempre a mesma, uma quantidade conservada, né, nesse campo conservativo. Se eu fosse analisar do ponto de vista gráfico, né, qual é o comportamento da dinâmica da partícula que está subindo, com velocidade inicial v0, do ponto de vista gráfico, a gente viu na aula passada, né? Se eu fizer o gráfico então, da função energia potencial em termos das alturas ou coordenada y, isso dá uma reta, né? Com a inclinação mg que parte da origem. Né? É o gráfico dessa função aqui, né? mgy. Né? É zero na origem, depois ela cresce linearmente com a altura. Né? Esse é o gráfico, a linha sólida aqui é o gráfico da função energia potencial em termos da altura. Né? Claro, nas proximidades da superfície da Terra. Né? E o valor da energia mecânica, que é um valor de energia positivo definido, né? Isso aqui é maior, na verdade, maior que zero, né? Se a velocidade inicial é não nula, essa quantidade aqui é positiva definida, né? Então a minha ENEC é positiva. Então eu vou aqui fazer o desenho, né? De qual é que é o valor constante da energia mecânica. Como eu falei para vocês, para qualquer altura, o valor da energia mecânica é sempre o mesmo, né? 1 meio mv0 quadrado, que é a condição inicial, né? Ou seja, a partir da condição inicial a gente consegue obter o valor da energia mecânica que vai ser conservada, né? O que eu vejo da intersecção da energia mecânica do sistema com o gráfico da energia potencial, que é uma reta, né, ascendente? Eu vejo duas coisas, né? Lembrando a nomenclatura da aula passada, a aula retrasada. Né? Eu vejo que só em um único... Lembra que a partícula parte da origem, né? Ela começa o movimento dela aqui nessa altura e depois ela vai aumentando a altura com o tempo. Né? O que eu vejo é que o gráfico da energia potencial, que é linear em y, é cortado pelo valor da energia mecânica em um único ponto. Né? Um único ponto,
vou chamar de YM, que é a altura máxima, né? Já dá para entender o que corresponde isso, né? Esse ponto onde, essa altura, né, Y, onde a energia potencial é interseccionada pelo valor da energia mecânica, corresponde aos valores de energia cinética nula, né? Instantaneamente nula, né? Lembrando que a energia cinética é a diferença da energia mecânica menos a energia potencial. Se essas duas quantidades são iguais, a energia cinética é nula, significa que a partícula tem velocidade instantânea nula neste ponto, certo? Que é onde ela para lá em cima no ponto de retorno e volta, né? Vai lá no ponto máximo, da altura máxima e retorna. Lá naquele ponto de máximo, o valor instantâneo da velocidade é nulo. Então, eu consigo identificar que YM aqui, que é um único ponto, né? Uma única coordenada, né? Corresponde ao único ponto de retorno de uma partícula num campo de gravitacional que é linear nas alturas, né? Se eu quiser determinar quanto é que esse ponto de retorno, onde a energia cinética é nula, é só usar a expressão da energia cinética escrita em termos da energia mecânica e da energia potencial, né? A energia cinética é a diferença entre a energia mecânica menos a função energia potencial, isso é igual a zero para os pontos de retorno. Se eu usar essa condição, né, EMEC igual a energia potencial, a EMEC é um meio mv0 quadrado, né? E a energia potencial é mgy. Com isso eu consigo isolar y, onde a energia cinética é nula, né, instantaneamente nula. Isso corresponde a um y, que eu chamei de ym, né, máximo, que é basicamente dado pela velocidade inicial, né? A massa da partícula perde a dependência aqui, e a gente então que o y vale v0 quadrado dividido por 2g, né? A expressão do máximo, né, da altura máxima, quando eu lanço verticalmente a partir da superfície com velocidade v0 uma partícula. Tem um único ponto de retorno, ela chega lá e depois retorna, né? Vocês conseguem lembrar, né, das nomenclaturas da aula passada que os pontos, as alturas à direita desse ponto de retorno, YM, são regiões proibidas, né? Porque a energia mecânica é menor que a função energia potencial, isso automaticamente dá energia cinética negativa, né? Então, obviamente, a partícula não pode desenvolver movimento nesta região, que é a região classicamente proibida, né? O único movimento que a partícula pode desenvolver é da origem até a altura máxima, né? Essa região entre a origem, a superfície, e a altura máxima, o YM, é a chamada região permitida, né, em mecânica clássica para uma partícula saindo da superfície com a velocidade inicial não nula. Então, o movimento da partícula está vinculada a ocorrer, né, o movimento ocorre nessa região em Y, entre 0 e YM, né, vou e volto, né, com um ponto de retorno, um único ponto de retorno. A gente agora vai ver o caso geral, né, onde as alturas que a partícula vai desenvolver são muito maiores que o raio da Terra, né? No caso anterior, a gente está com alturas que são pequenas, né, próximas da superfície, ou seja, a distância a partir da origem da Terra, que é o R, né, na lei de gravitação universal newtoniana, é praticamente o raio da Terra. Mas, se a gente está com uma partícula também, mesmo caso, né, saindo da superfície, mas ela desenvolve movimentos, né, alturas acima da superfície, que são muito maiores que o raio da Terra, ou são da ordem do raio da Terra, a gente vai ter que fazer análise do movimento a partir da conservação da EMEC, né, usando a expressão completa da força gravitacional, né, usando lei da gravitação newtoniana. O que eu quero determinar aqui, a partir desse caso geral, é quanto é que é a velocidade de escape, né? Ou seja, qual é que é a velocidade que a partícula tem que sair, ou o corpo tem que sair da superfície da Terra, por exemplo, ou de um planeta, ou de uma estrela, ou de um satélite natural. Qual é que é a velocidade que ela tem que sair para que ela consiga ser desligada do campo gravitacional dessa fonte, né? Desse planeta, dessa estrela, ou desse satélite natural. Né? Então, no caso geral, então eu vou ter que usar a expressão completa, né, da força gravitacional. Ela depende do produto das massas da fonte, né? Que no caso da Terra é a massa da Terra, né? E a massa da partícula ou do corpo que eu estou lançando verticalmente a partir da origem, né? A expressão é essa, a lei da gravitação universal, né? Produto das massas, a força gravitacional é produto das massas, dividido pelo inverso quadrado da distância, no caso do centro da Terra até onde está localizada a partícula, isso é o R que está aqui, né? Distância do centro da Terra até onde está localizada a partícula, né? E apontando, é atrativa, né? Aponta em sentido contrário ao versor R chapéu, né? O versor R chapéu é o vetor unitário que aponta na direção radial saindo, né? A partir da origem, né? Está aqui a representação das duas partículas na forma de pontos, né? A Terra, estou assumindo que ela é um ponto, né? Pode ser representado por um ponto de massa M grande, e a partícula de prova é a Nzinho.
a distância radial está tranquila, e R, a distância entre esses dois objetos, é a distância do centro da Terra até a partícula. Né? Se eu quiser calcular quanto é que é a energia potencial, para qualquer distância R, né? A gente acha que já fez esse cálculo, mas vamos fazer de novo, no caso geral, né? A gente vai precisar usar a expressão do trabalho e relacionar o trabalho com a variação da energia potencial, né? Então, aqui eu vou calcular quanto é que a energia potencial gravitacional, no caso geral, em termos da distância entre o centro da Terra e a partícula de prova, no caso geral. Então, lembrando, para calcular o trabalho, para ir de uma distância radial de referência, que eu estou chamando de RR, né, até uma distância radial qualquer, né, trabalho realizado pelo campo gravitacional para ir desse ponto a esse, né, dessa distância radial a esta, é igual ao trabalho, né, integral de caminho, né, FdR, do ponto de referência, R de referência, até um R qualquer. Lembrando que o R qualquer é a distância entre o centro da Terra e a partícula, se eu estou falando de campo gravitacional terrestre. Né? Bom, a expressão aqui, a gente já colocou o campo força gravitacional, a expressão da força gravitacional. No sistema de coordenadas esférico, né, onde a gente já conhece qual é que é a expressão dele em termos da distância radial, que é um dos vetores unitários no sistema de coordenadas esférico, né? E o vetor posição no sistema de coordenadas esférico, né? O vetor posição tem tamanho R e aponta na direção do versor R chapéu, né? Explicitamente é R chapéu, é o vetor posição. Como a partícula só se desenvolve em movimento radial, né? Nesse caso particular, onde a partícula se movimenta radialmente, né? O vetor dr, o deslocamento radial, né? Ou o vetor infinitesimal de deslocamento, né? É dr vezes o versor R chapéu. No caso aqui específico, se eu estou desenvolvendo movimento radial. Né? Lembrando que dr é vdt, né? Vdt, onde o vetor velocidade no sistema de coordenadas esférico tem três componentes, né? R chapéu, θ chapéu e φ chapéu. Mas, no caso particular da partícula de desenvolvimento do movimento radial, só a componente radial do dr que sobrevive, né? E a componente radial vale dr, né? Esse é o elemento infinitesimal de deslocamento na direção radial, né? E aí eu posso calcular explicitamente, né? Ambos vetores, o f e o dr, estão na mesma direção em sentido, né? Na mesma direção que a direção radial, né? E aí eu posso calcular explicitamente o produto escalar, né? O produto escalar FdR, FgdR, é basicamente multiplicar as componentes radiais, né, da força gravitacional e do vetor dr. Né? Com isso a gente obtém, então, como integrando do cálculo do trabalho, né, menos gm maiúsculo, gm minúsculo, sobre r quadrado dr. Então eu vou ter que fazer uma integração nas distâncias radiais, da distância radial de referência até uma distância radial qualquer, que eu quero saber quanto é que vale a energia potencial gravitacional. Né? O resultado dessa integração é a integral de menos 1 sobre r ao quadrado. Isso é 1 sobre r, o resultado da integral em r, né, a menos das constantes. Né? Então, o resultado da integração é gmm dividido por r, calculado da distância radial de referência até uma distância radial qualquer. Quando a gente substitui os limites de integração, a gente tem a expressão do trabalho realizado sobre a ação do campo gravitacional para ir de uma distância radial de referência a uma distância radial qualquer. Né? Quando a gente substitui os limites de integração, a gente tem uma dependência radial explícita, 1 sobre r, e a dependência na distância radial de referência, nesse segundo termo que é negativo. Né? Calculamos o trabalho sabendo a expressão da força do vetor dr explicitamente através do material de caminho. Mas, se o campo gravitacional é o único campo de força conservativo atuando sobre a partícula, a gente também sabe, né, que o trabalho realizado é igual a um negativo da variação da energia potencial, né? Ou seja, é a energia potencial inicial menos a energia potencial final. Né? Lembrando que a energia potencial inicial corresponde a uma distância radial de referência, né? E a energia potencial final, que é o 2, né, está para uma distância radial R qualquer. Né? Então, também o trabalho, para ir de RR até R, também pode ser escrito em termos das energias potenciais, né, calculadas nessa distância radial de referência e numa distância radial qualquer. Se a gente combinar as duas equações do trabalho, né, o cálculo via integral de caminho e o cálculo através da variação da energia potencial, né, ou seja, igualar essas duas equações aqui, né, do trabalho, e isolar quanto é que é U de R, né, tá claro aqui que a gente pode escrever
o de R como sendo a energia potencial gravitacional calculada na distância radial de referência, né, menos a troca de sinal, né, porque eu vou passar o para a esquerda, todo esse para a direita, como troca de sinal, né. Então eu vou ter uma dependência radial explícita que é menos 1 sobre R e uma dependência na distância radial de referência. Ou seja, igualando as duas equações do trabalho, né, a gente consegue escrever finalmente, né, a energia potencial gravitacional entre a Terra e qualquer partícula que sai da sua superfície em termos da distância radial, né, sendo da Terra até a partícula ou o corpo, né. Isso depende de duas coisas, né, quem é a distância radial de referência e qual é, que é o valor da energia potencial gravitacional nesse ponto de referência, né. Daqui, como no caso que a gente fez do campo gravitacional uniforme, próximo da superfície, a gente não vai poder usar a distância radial de referência como sendo a origem. Se eu fizer isso, eu tenho uma divergência, né? Esse termo aqui vai divergir se eu... Ou seja, a energia potencial vai ser infinita, né? Se eu escolher a distância radial de referência como sendo no zero, né? Ou seja, no centro da Terra. Então, a gente não pode utilizar. Um outro ponto, lembra que é arbitrário, essa escolha é arbitrária, né? Um ponto de referência que é mais tranquilo, que é conveniente, né, bem tranquilo e não leva a divergências, né, é escolher a distância radial de referência como estando no infinito, né, muito longe da Terra. Certo? Nesse caso, não tem problema nenhum, porque quando a gente assume a distância radial de referência no infinito, esse termo vai a zero, então não tem divergência na expressão da energia potencial gravitacional como função de R, e basta agora nós definirmos, né, qual é que é o valor da energia potencial neste ponto de referência no infinito. A gente vai assumir, também é uma arbitrariedade, né, assumir que nesse ponto de referência no infinito, o valor da energia potencial é nula lá naquele ponto. Né? E aí a gente tem, finalmente, com essas duas escolhas, né, ponto de referência, a distância radial de referência no infinito, e o valor da energia potencial gravitacional no infinito como sendo zero, a gente obtém claramente, né, finalmente, a expressão analítica da função energia potencial gravitacional para qualquer distância entre o centro da Terra e a partícula de prova. Né? Ela cai inversamente com a distância entre o centro da Terra e a partícula. Né? E você consegue ver, devido à nossa escolha, né, todos os valores da energia potencial são valores negativos, né, devido à nossa escolha. Né. Aqui está o gráfico da função energia potencial como função da distância radial. Né. Aqui eu estou fazendo o gráfico desde o R igual ao raio da Terra, que é a superfície da Terra, né, R igual ao raio da Terra, até o infinito. Né. Todos os valores são negativos, tem essa expressão. Né. Por exemplo, quando o Rzinho é igual ao raio da Terra, o valor da energia potencial gravitacional vale menos Gmm dividido pelo raio da Terra, uma constante. Né. Depois eu vou por valores negativos tendendo a zero quando R vai a infinito, né? Então a gente vai a zero por baixo, por valores negativos da função energia potencial. Esse é o gráfico da energia potencial como função da distância radial, se eu estou muito longe, se o movimento da partícula é muito longe da superfície, né? Onde eu tenho que levar em conta a variação radial, né, do campo gravitacional, né, com a distância. Eu vou usar esse gráfico, essa expressão da energia potencial gravitacional, para definir, então, quanto é que é a velocidade de escape. Né? Para isso, a gente vai primeiro obter quanto é que é a energia mecânica. Né? A energia mecânica de um sistema assim, né? Sistema Terra-partícula, Terra-objeto, né? Saindo da sua superfície com velocidade V0. É o mesmo caso anterior, né? Então a gente vai somar, para calcular o valor da energia mecânica, que é o mesmo em qualquer instante de tempo, né? A gente vai somar a energia cinética mais a energia potencial gravitacional, dado por essa expressão completa aqui. Né? Claro, nas condições iniciais, né? Se a gente sabe as condições iniciais, o valor da energia mecânica nas condições iniciais vão se manter sempre para qualquer tempo, para qualquer distância radial. Né? Então, a energia mecânica pode ser escrita como a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial. A energia cinética inicial é o T0, né? É o valor da energia cinética da partícula quando ela está saindo da superfície, né? Cuja velocidade é V0. Né? Então, é 1 meio mv0 quadrado. A novidade aqui é que o valor da energia potencial gravitacional na superfície da Terra, quando a distância radial é igual ao raio da Terra, né? Lembra que o Rzinho é a distância do centro da Terra até a partícula. Né? Então, a superfície da Terra corresponde a distâncias radiais igual ao raio da Terra. Né?
Se eu vir aqui na expressão completa e calcular quanto é que é o valor da energia potencial gravitacional com a distância radial igual ao raio da Terra, eu vou obter então qual é o valor da energia potencial gravitacional, no caso geral, na superfície da Terra. Tá? Vale menos GMM dividido pelo raio da Terra. Né? Aqui eu ainda posso escrever em termos de G a expressão da energia potencial gravitacional, lembrando que o G, né, 9,8 metros por segundo ao quadrado, é aproximadamente, né, a aproximação de campo uniforme próximo da superfície, é calculado a partir da constante de gravitação newtoniana, a massa da Terra, dividido pelo raio ao quadrado da Terra. Isso aqui tem a dimensão de aceleração, né, que corresponde à aceleração da gravidade nas proximidades da superfície. Dá para ver que a aceleração da gravidade nas proximidades de um planeta, né, por exemplo, a Terra, ou de uma estrela, ou de um satélite, né, depende da massa desse objeto, né, a massa dessa fonte, e do seu raio. Né? Eu estou pegando objetos esféricos. Né? É só para reescrever de outra maneira, em termos do G, a expressão da energia potencial gravitacional na superfície, né? Usando a expressão geral. Né? Aqui é mg vezes o raio da Terra, basicamente. Né? A gente usar essa aproximação para o G. Né? O que a gente conseguiu obter aqui é o valor da energia mecânica, dadas as condições iniciais, da energia mecânica inicial. Os valores da energia mecânica vão ser sempre iguais a estes, né? Igual essa soma aqui, para qualquer tempo, para qualquer distância radial. Né? E aí a gente pode então definir o que é uma velocidade de escape. Né? A velocidade de escape para um planeta, para um satélite ou para uma estrela. Né? Qual é que é a velocidade de partida na superfície desse planeta, dessa estrela, dessa satélite, para que ele consiga, né, a partícula ou o objeto consiga a sair do campo gravitacional, se desligar do campo gravitacional gerado por esse planeta, por esse Sol, por essa estrela ou por esse satélite, né? Por exemplo, a Lua. Né? Aqui, claro, a gente está falando sempre Terra, mas isso pode ser generalizado para outros planetas, para estrelas e satélites artificiais naturais também. Né? Bom, o que é uma velocidade de escape? A velocidade de escape é definida a velocidade que a partícula tem que sair da superfície desse planeta, dessa fonte, né? De maneira que o ponto de retorno esteja no infinito. O que quer dizer isso? Né? Se o ponto de retorno não está no infinito, dados os valores de velocidade, eu sempre vou ter um único ponto de retorno. Está claro aqui, né? Está claro aqui. Se eu fazer o gráfico, fazer a intersecção, né, dos diferentes valores da energia mecânica, interseccionar ele com o gráfico da energia potencial em termos da distância radial, nós podemos ver que tem um único ponto de retorno medido a partir da superfície. Né? Tem vários pontos de retorno, cada ponto de retorno está associado com o valor da energia mecânica, ou seja, da velocidade de partida. Né? Eu vou conseguir fugir do campo gravitacional se a velocidade é tal que a velocidade inicial, V0, é tal que o meu ponto de retorno está no infinito. Certo? Ou seja, eu não volto mais. Colocar o ponto de retorno no infinito é que a partícula não vai voltar mais. Eu não vou ter um ponto de retorno finito. E aí a gente vai usar essa condição de que velocidade de escape é a velocidade que eu tenho que sair da superfície da Terra, por exemplo, para que o ponto de retorno esteja no infinito, né? Com essa informação a gente vai obter qual é, que é a velocidade para cada planeta, para cada estrela, para cada satélite, qual é que é a velocidade de partida para que isso aconteça. Né? Como a energia mecânica é conservada, né, em qualquer ponto, ou seja, qualquer distância radial, o valor da energia mecânica é o mesmo. Né? Ou seja, a energia mecânica na superfície da Terra, que a gente acabou de calcular, né, é o valor da energia mecânica calculado em R igual ao raio da Terra. Como eu estou analisando o ponto de retorno e o ponto de retorno está no infinito, né, eu vou também calcular quanto é que é o valor da energia mecânica quando eu coloco a distância radial no infinito. Lembrando que a energia mecânica é conservada, né? Ou seja, a energia mecânica nesses dois pontos, na superfície e lá no infinito, são iguais por conservação da energia mecânica. Né? Essas duas energias mecânicas têm o mesmo valor. Né? A energia mecânica na superfície da Terra a gente acabou de calcular, né? Tem a ver com a velocidade, né? Com a velocidade V0. Né? Aqui eu estou colocando a expressão completa, né? GMM vezes RT sobre RT. Né? E no lado direito, o valor da energia mecânica, né? No infinito. Né? Lembrando que no infinito eu quero que lá esteja o ponto de retorno. Então, se R tendendo ao infinito, ou R igual ao infinito, é um ponto de retorno, a energia cinética da partícula naquele ponto de retorno, por definição de ponto de retorno, é instantaneamente nula. Né? E a energia potencial gravitacional no infinito é zero
devido à nossa escolha, né? Se eu olhar a nossa expressão aqui, quando eu vou para infinito, R infinito, vai a zero, né? O valor da energia potencial. Essas duas energias mecânicas são iguais, né? Com isso, eu consigo obter, isolando a velocidade, né? Eu obtenho qual é que é a velocidade que a partícula tem que ter saindo da superfície, por exemplo, da Terra, né? Para que ela tenha um ponto de retorno infinito, ou seja, não volte mais, né? Ou seja, desligue do campo gravitacional terrestre. Da definição de ponto de retorno, onde eu calculei a energia mecânica para o ponto de retorno, né? Que está no infinito, né? É igual ao infinito. A gente obtém a velocidade, né? O valor da velocidade é raiz quadrada de 2gm, onde m é a massa da Terra, por exemplo, né? Ou do objeto massivo fonte, né? E o raio desse objeto massivo dividido pelo raio desse objeto massivo gerador do campo gravitacional, né? Não uniforme. A velocidade de escape para a Terra, né? É a raiz quadrada de 2gm dividido pelo raio da Terra. Basicamente, as velocidades de escape em planetas, satélites artificiais e estrelas, na superfície das estrelas, né? A velocidade de escape tem que ser proporcional, né, à raiz quadrada da razão massa-raio do objeto gravitacional fonte, né? Planeta, estrela ou satélite. Né? No caso aqui, a gente está analisando o caso terrestre. Né? A velocidade de escape na Terra, ou seja, a velocidade com a partícula tem que sair da superfície da Terra, sujeita só o campo gravitacional, né, terrestre, ela tem que ter velocidades maiores ou iguais que esta para não voltar mais, né, para desligar do campo gravitacional. A gente pode calcular numericamente, né, para a Terra, porque a gente sabe os valores da massa e do raio. O raio da Terra é ao redor de 10⁻⁶ metros, né, no SI. A velocidade de escape, então, para a Terra, que é a raiz quadrada de 2g, massa da Terra, dividido pelo raio da Terra. Aqui eu vou fazer um truque, né? Eu vou reescrever o que está dentro da raiz quadrada usando o valor de g, né? Então, basicamente, eu sei que gm, né, gm, a constante de gravitação, multiplicado pela massa da Terra, é igual a gRT2, né? gRT2. Então, eu consigo escrever explicitamente a velocidade de escape na Terra em termos da constante gravitacional nas proximidades da superfície, o g, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, eu ainda posso escrever a velocidade de escape na Terra como sendo raiz quadrada de 2g, raio da Terra, onde o raio da Terra é 6⁻⁶ metros. Né? Numericamente, né, botando 9,8 metros por segundo ao quadrado e o raio da Terra em metros, o que eu obtenho é uma velocidade em metros por segundo, que transformada para quilômetros por segundo é dessa ordem. Tá? A velocidade de escape na Terra é 11,2 quilômetros por segundo. Então, essa é a velocidade mínima que um objeto tem que sair da superfície da Terra para ser desligado do campo gravitacional. Claro, onde o único campo de força é o campo de força gravitacional. Né? Claro que a gente sabe que nos casos realísticos a gente tem as forças de arrasto, né? Tanto inercial quanto viscoso, né? Dependendo do quanto é o valor da velocidade da partícula. Né? Mas no caso idealizado, só campo gravitacional que é conservativo, a gente consegue mostrar que é da ordem de 11, né? 11 km por segundo. Outros objetos, velocidade de escapes em outros objetos, vai depender apenas da razão massa-raio para esse objeto fonte. Né? Por exemplo, na Lua, a velocidade de escape na Lua vai depender da razão massa-raio da Lua. A velocidade de escape na superfície do Sol vai depender da razão massa-raio do Sol, e assim por diante. Né? Aqui eu vou definir, usar a ideia de velocidade de escape justamente para estrelas, né? E definir o que é um buraco negro clássico. Né? Um buraco negro clássico, né, em física clássica, é um objeto massivo, né, que é fonte do campo gravitacional, né, e eu tenho partículas ou objetos saindo da superfície desse objeto massivo, né, a velocidade de escape é igual a c. Lembrando que nenhuma partícula pode ter, nenhum objeto, né, pode ter velocidades maiores que a velocidade da luz. Né. Então, um buraco negro clássico é um objeto massivo, né, em mecânica clássica, onde a velocidade de escape associada a esse objeto massivo, né, essa fonte massiva, é igual à velocidade da luz. Né? Então, nenhum objeto consegue sair, né, da superfície desse buraco negro clássico, porque a velocidade de escape é a velocidade limite de partículas. Né? Não tem como sair de lá nunca, né, da superfície. Se eu entendo o que é um buraco negro clássico, que define onde a velocidade de escape é igual à velocidade da luz, né, eu consigo obter qual é que é o raio desse objeto. Então, se eu tenho um buraco negro clássico, onde a velocidade de escape é a velocidade da luz, venho aqui na expressão da velocidade de escape e igualo a velocidade de escape igual a c, né? E isolo quanto é que é o raio desse objeto, né? Lembrando que a velocidade de escape ao quadrado é proporcional à razão massa-raio do objeto. No caso aqui é a razão massa-raio do buraco negro clássico. Né?
O raio de um buraco negro clássico é o que a gente chama de raio de Schwarzschild, né? Que é diretamente quando a gente isola o R, o raio desse objeto, em termos da velocidade da luz e da massa do objeto, né? Então, o raio de Schwarzschild clássico, né? É 2 vezes a constante de gravitação newtoniana, a massa do buraco negro clássico, né? Pode ser uma estrela, pode ser um planeta, dividido por c ao quadrado, né? Certo? Eu cortei aqui, mas a gente pode calcular explicitamente, por exemplo, qual é que é o raio que a Terra teria que ter para ela virar um buraco negro clássico, né? Eu acho que eu fiz a conta numérica, isso dá ordem de milímetros, né? Então, se eu reduzisse o raio da Terra, mantendo a sua massa, né? Mantendo a sua massa, reduzisse ela para raios, né? Da Terra da ordem de milímetros, ou bem pequenininho, raio muito pequeno, né? Macroscópicos, né? A gente obtém a gente formaria um buraco negro clássico com a Terra. Né? Obviamente está claro aqui que o raio de Schwarzschild deve ser típico, ou os buracos negros clássicos, né, tem que ser típicos de objetos muito massivos, né, estrelas muito massivas, né, onde o raio de Schwarzschild dessas estrelas muito massivas tem tamanhos astrofísicos mensuráveis, né, não na ordem de milímetros, né, mas distâncias astrofísicas relevantes. Né? Mas é só para lembrar que eu posso usar a ideia de velocidade de escape clássica para determinar o que é um buraco negro clássico, ou estrela negra, era um nome que se dava antigamente, no século XIX, né? E qual é que é o raio desse objeto, né? Se ele é uma estrela negra ou um buraco negro clássico. Né? Então, o raio é diretamente proporcional à massa, né? A massa desse objeto. Né? Quanto mais massivo, maior o raio de Schwarzschild desse objeto. Lembrando que na relatividade geral, né, o raio de Schwarzschild tem outra interpretação, né, não é o raio obtido a partir da velocidade de escape igual a c, né, ele é obtido a partir dos argumentos da relatividade geral, das equações de Einstein, né, da relatividade geral. Então, aqui em mecânica clássica, o buraco negro clássico, o raio dele está associado diretamente com a massa, né, desta forma. Então, a gente encerra aqui só fazendo os últimos exemplos, né, de como é que eu obtenho dinâmica de partículas de objetos sujeitos a campos gravitacionais ou campos conservativos, onde a energia potencial é conhecida, né, a função energia potencial como função das coordenadas é conhecida, né, a gente consegue determinar toda a dinâmica da partícula ou do sistema a partir do gráfico da energia potencial e o valor da energia mecânica que é conservada. Né. Lembrando sempre que eu consigo obter o valor da energia mecânica a partir das condições iniciais. É a soma da energia cinética inicial mais a energia ou as energias potenciais iniciais, né, nas posições iniciais. E agora a gente vai para a grande área, que não deixa de ser uma análise de um campo conservativo específico, né, que é o campo que é linear na distância, né, atrativo linear de distância, que são as oscilações livres. Né? Então aqui eu vou determinar, dado um campo de força conservativo, né, qual é que é as condições para que a gente tenha oscilações livres. Né? Então, eu vou começar com um campo de força conservativo que dependa das coordenadas. Então, a expressão do modo... Aqui eu vou, claro, eu vou fazer o caso unidimensional. Tá? Então, eu vou analisar oscilações, inicialmente oscilações unidimensionais, né? E depois a gente vai extrapolar para o caso mais geral. Né? Mas no caso unidimensional, a intensidade da força conservativa depende explicitamente das coordenadas. Lembrando que para um campo de força conservativo, essa força está conectada com o negativo do gradiente. Né? No caso unidimensional, é a derivada, né, da função u de x relativo a x. Então, se eu estou com um campo de força conservativo unidimensional, naturalmente a f é uma f de x. Ela depende das coordenadas na forma da função energia potencial, que depende das coordenadas. Né? Então, eu tenho um campo de força aqui assim, eu só sei que ele é conservativo, ele tem uma energia potencial associada com ele, um f depende de x, e aí eu vou analisar, localiza um ponto de equilíbrio estável. Então, eu vou supor que esse campo de força, que é conservativo, tem um ponto de equilíbrio estável. Né? Lembrando que o ponto de equilíbrio estável é um ponto de mínimo da função energia potencial, né, associada a esse campo de força. Só para facilitar, eu vou localizar a origem do sistema de coordenadas exatamente em cima desse ponto de equilíbrio estável. Então, eu tenho um campo de força conservativo, eu sei que ele automaticamente tem que depender das coordenadas, porque a U depende das coordenadas,
eu tenho um ponto de equilíbrio que eu quero analisar como é que é o movimento nas proximidades dele, e para facilitar, eu vou colocar o sistema de coordenadas tal que esse ponto de equilíbrio estável está na origem. Então, estou aqui analisando um campo conservativo, onde eu conheço um ponto de equilíbrio estável na origem, que está localizado na origem. Lembrando que ponto de equilíbrio estável é um ponto de mínimo da função energia potencial, um ponto de extremo, né, da função energia potencial. Então a gente pode fazer a expansão da força, né, da força conservativa em termos das coordenadas, né, usando o série de Taylor, né. Como eu estou analisando quanto é que vai ser o valor da força em torno de x igual a zero, da posição x igual a zero, eu posso fazer a expansão de Taylor, em Taylor, né, da minha função f de x, meu campo de força conservativo, unidimensional, né, em uma dimensão. Bom, série de Taylor de função de uma variável, né, f de x, lembrando que f de x é força aqui, né, força como função das coordenadas x. É a função f calculada em x igual a zero, que eu estou chamando da constante f0. Então, f0 é o valor da força calculada em x igual a zero. É uma constante, né? Eu começo com o termo linear da série de Taylor, né? Termo linear, o coeficiente no termo linear depende da derivada segunda, da derivada primeira da função calculada no ponto de equilíbrio, onde eu estou fazendo a expansão em Taylor, que é o x igual a zero, mais o termo quadrático, né? X ao quadrado sobre 2 fatorial, coeficiente acompanhando o termo quadrático, depende da derivada segunda da força em torno, né, de x igual a zero, e assim por diante. Eu posso ter os termos cúbicos, e assim, a série de Taylor da f de x em torno de x igual a zero, que é um ponto de equilíbrio estável, né? Se x igual a zero é um ponto de equilíbrio estável, né, a F0, que é o valor da força calculada nesse ponto de equilíbrio, é zero por definição de ponto de equilíbrio estável, né? Ou ponto de equilíbrio. Né? Ponto de equilíbrio são os valores onde a força é instantaneamente nula, né? Então, x igual a zero é um ponto de equilíbrio, inclusive ele é estável, né? Mas é ponto de equilíbrio. A F0 é zero. Esse primeiro termo constante a gente não precisa levar, ele é nulo, né? E se a gente vê a aproximação da força em termos da distância, né, a partir da origem, na expansão de Taylor, a gente vê que o termo dominante, né, o primeiro termo relevante, né, o primeiro termo relevante é o termo linear, né, então a minha força como força conservativa, né, como função da distância, a distância a partir da origem, o x, né, pode ser aproximada em torno de x igual a zero, que é em torno do ponto de equilíbrio, né, em termos da dependência linear dela em x, e aqui eu vou associar, né, quem é a rigidez elástica desse campo conservativo. Então, que f de x igual a menos kx é a força elástica, a lei de Hooke, né? Lei linear, atrativa linear com a distância a partir da origem. Né? Eu consigo mostrar aqui que qualquer campo de força conservativo em torno do ponto de equilíbrio estável, ele pode ser aproximado em torno desse ponto de equilíbrio como obedecendo a lei de Hooke. Né? A f de x é linear em x e atrativa. Né? Obviamente, eu preciso saber quem é o cada mola, né? Ou a rigidez elástica associada a esse campo conservativo. Está claro quem tem que ser a rigidez K, né? Ou seja, quem está acompanhando o x é a derivada primeira da força relativa a x calculada em x igual a zero. Tá? Então está claro que a minha rigidez elástica, né, na lei de Hooke, né, é o negativo da derivada primeira, né, da função f de x, né, calculada em x igual a zero, certo? Quando eu substituo a definição de K aqui de volta, eu obtenho justamente o primeiro termo relevante, né, o termo dominante na série de Taylor em torno do ponto de equilíbrio x igual a zero. Então, resumindo, né, qualquer campo de força conservativa em torno de um ponto de equilíbrio estável pode ser sempre aproximado como termo dominante nessa aproximação como sendo linear, obedecendo a lei de Hooke. Ou seja, nas proximidades do ponto de equilíbrio, se o movimento da partícula é como se fosse um sistema massa-mola. Né? Um sistema massa-mola onde a rigidez elástica dessa mola, que é o K, está associada com o valor da derivada da força relativa à distância calculada em x igual a zero, que é o ponto de equilíbrio. Certo? Obviamente, se K está em positivo definido, né? Se a gente quiser escrever o K em termos da energia potencial, a gente pode, né? Lembrando que a força é negativo da derivada da U relativa a x, a função de energia potencial relativa a x, no caso unidimensional. Acabei de mostrar aqui. A f de x, né? F de x
é menos du dx. Então eu posso escrever ainda a rigidez elástica, né, desse campo de força na proximidade do campo do ponto de equilíbrio, em termos da derivada segunda, né, da energia potencial. Então o K, na verdade, é a própria derivada segunda da U, é calculada em x igual a zero. Esse K aqui, claro, é positivo definido, né, porque x igual a zero é um ponto de equilíbrio estável, né? Se ele é um ponto de equilíbrio estável, ele é um ponto de mínimo, né? Ponto de mínimo, e ponto de mínimo tem derivada segunda nesse ponto positiva, né? Lembrando que a concavidade da função u de x é parabólica, a concavidade para cima. Para a concavidade ser para cima e o x igual a zero ser o ponto de mínimo, né? A derivada segunda tem que ser positiva, né? Calculada em x igual a zero. Então é só para lembrar que eu posso sempre escrever um campo de força conservativo em torno do ponto de equilíbrio estável como basicamente sendo o campo de força elástico, né? Onde eu posso escrever o K da mola, né? Um análogo do sistema massa-mola, em termos da função energia potencial. Ou seja, o K basicamente é a derivada segunda da energia potencial calculada em x igual a zero. Né? Constante efetiva da oscilação. Né? Se a força, se o campo de força nas proximidades de um ponto de equilíbrio, né, é tipo lei de Hooke, a gente consegue então construir qual é que é a dinâmica, ou seja, qual é que é a equação de movimento para uma partícula sujeito a esse tipo de campo de força. Né? Ou seja, em torno do ponto de equilíbrio, eu tenho lei de Hooke para a lei de força. Né? Então, qual é que é a solução do movimento? Né? Ou seja, como é que a partícula se comporta x como função do tempo, a coordenada dela como função do tempo, resolvendo a dinâmica, né? As equações dinâmicas. Claro que aqui a gente não vai usar a conservação da EMEC, poderia, né? Usar a conservação da energia mecânica. Inclusive, a gente fez isso na aula retrasada, passada. Né? A gente usou a conservação da energia mecânica para obter a equação de movimento do oscilador harmônico, né? Sabendo a expressão da energia potencial. Aqui a gente vai resolver via segunda lei de Newton, no caso unidimensional. Né? Então, se eu tenho uma força genérica, em torno do ponto de equilíbrio, eu mostrei explicitamente, ponto de equilíbrio estável. A força obedece à lei de Hooke e a gente pode usar a segunda lei para o movimento dimensional, né? Massa vezes aceleração é x2 ponto, né? Derivada segunda no tempo da coordenada x de t, né? É igual a F aproximadamente é linear e atrativa, né? Menos kx, certo? E aí a gente tem uma equação diferencial de segunda ordem para x como função do tempo, né? Então eu consigo mostrar aqui x2 pontos é menos k sobre mx, lembrando lá da física 1, né, k sobre m basicamente é a definição do quadrado da frequência angular de oscilação, né, no meu sistema massa-mola, lá no sistema massa-mola. Lembrando que aqui eu posso aproximar qualquer sistema em torno do ponto de equilíbrio estável como sendo um sistema massa-mola, onde a rigidez efetiva dessa mola depende, o K, né, depende da derivada segunda da energia potencial associada a esse campo, calculada em x igual a zero, no ponto de equilíbrio estável. Então, ainda vou lembrar que a K sobre M é quadrado da frequência angular de oscilação, ômega zero. Né? Em termos da frequência angular, a gente consegue mostrar que a gente obtém esta equação aqui, dinâmica, para ser resolvida, né? Como resultado da aplicação da segunda lei para esse campo de força aproximado, em torno do ponto de equilíbrio estável. Né? O que a gente obtém é um EDO de segunda ordem, uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, né? Dá para ver que eu tenho derivada segunda, né? E a função x de t. Quem é a variável dependente é a x, né? X é x de t, então ela é a variável dependente. E a variável independente dessa equação diferencial de segunda ordem é o tempo, né? Eu consigo ver que, além de ser uma equação de segunda ordem, né? Eu tenho derivada segunda ordinária, né? Então é EDO, segunda ordem. Ela é homogênea com coeficientes constantes. Eu sei que ela é homogênea porque o termo na equação diferencial que teria a variável independente, que é o tempo, é nula. Então, se o termo que tem as variáveis independentes é zero, isso caracteriza uma equação diferencial homogênea. Né? Deveria aparecer aqui uma função do tempo. Aqui. Como não tem função do tempo, que é a variável independente, né? Essa equação diferencial de segunda ordem é homogênea. E coeficientes constantes, porque as constantes, os parâmetros, né, que estão multiplicando a derivada segunda e a própria x são constantes. É 1 multiplicando a constante 1 multiplicando a derivada segunda e a constante frequência angular ao quadrado multiplicando a x de t. Bom, aí você vai, como é que eu resolvo uma equação diferencial homogênea com coeficientes constantes? Tem
várias maneiras de resolver essa equação diferencial. Uma delas que é ensinada quando você faz equações diferenciais, né, é o método da equação característica. Né? Ou seja, eu vou resolver uma equação polinomial, as raízes dessa equação polinomial vão ser utilizadas para obter a solução dessa equação diferencial ordinária de segunda ordem, homogênea, com coeficientes constantes. Né? Como é que eu construo a equação característica? Né? A equação característica é construída, né, para cada ordem da derivada, eu vou ter potências de uma determinada variável, né, que eu estou chamando de variável lambda, tá? Que vai formar uma equação de polinomial e eu vou resolver a solução dessa equação polinomial. Né? Então aqui eu tenho derivada segunda, isso significa que eu vou ter a variável lambda ao quadrado, mais o termo constante ômega zero quadrado, multiplicado por ordem de derivada zerésima. Né? A derivada de ordem zero é a própria função x, né? X de t. Então aqui eu tenho exatamente a lambda na zero, né? que é 1. Essa equação aqui é a equação característica. Né? As raízes dessa equação característica vão ser utilizadas para obter as soluções gerais dessas EDOs de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes. Né? No nosso caso aqui, a gente tem duas soluções distintas, né? Imaginárias e distintas. Né? Daqui dá para ver que lambda quadrado é menos ômega zero quadrado, então significa, quando eu tiro raiz quadrada dos dois lados, né? Eu tenho dois valores de lambda, ou seja, eu tenho duas soluções para essa equação característica aqui em lambda, né? Mais ou menos e ômega zero. Né? Se eu levar ao quadrado, eu vou obter exatamente menos ômega zero quadrado, porque ao quadrado é menos 1. Né? Então, eu tenho duas soluções distintas da minha equação característica associada a esta equação diferencial, e elas são soluções imaginárias, né? Envolvem o i vezes ômega zero. Com as raízes distintas da equação característica, a gente constrói a solução geral, né, de uma equação diferencial de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes. Tem esta forma, né? O x de t é uma superposição, ou seja, constantes de integração p e q, né? Onde a gente tem exponenciais, onde os argumentos dessas exponenciais são as diferentes raízes da equação característica, né, multiplicada pela variável independente, que é o tempo. Então, a solução geral dessa equação diferencial, cuja equação característica tem essas soluções, né, vão ser escritas desta forma. Né? Tem duas soluções distintas, a lambda 1 e a lambda 2. A lambda 1 é mais i ômega zero, a lambda 2 é menos i ômega zero. Né? Então, a gente consegue mostrar explicitamente qual é, a solução geral. Né? A solução geral dessa equação diferencial, x de t, né, é t exponencial e na i ômega zero t, que é a primeira raiz, né, multiplicado por tempo, mais q, que é uma constante de integração, e na menos i ômega zero t, onde eu estou usando o lambda 2, né, que é a segunda solução, multiplicada por t. Essa é a equação geral do movimento de uma partícula que está sujeita, tem esta equação dinâmica, né, está sujeita a esta equação dinâmica aqui. Essa é a EDO de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes. Né, que é a equação do oscilador harmônico, né, simples. Né. Bom, a nossa solução via método de equação característica, né, nos dá a x de t escrita em termos de exponenciais complexas. Né? Os argumentos das exponenciais são imaginários, né? I ômega zero t, mais ou menos i ômega zero t. Né? Imaginários puros, os argumentos das exponenciais. Né? Mas, se a gente quiser trabalhar com funções reais, né, a gente pode reescrever essa solução geral, que envolve as exponenciais complexas, usando fórmula de Euler. Né? A fórmula de Euler nos diz que e na i θ, né, é cosseno de θ mais i seno de θ. Ou seja, e na i θ é uma função complexa de variável real, né, cuja parte real é cosseno de θ e cuja parte imaginária é seno de θ. E na menos i θ é calculada, né, só por troca de θ por menos θ, lembrando que a função cosseno é uma função par, né? Então trocar θ por menos θ não vai manter o cosseno, né? Cosseno de θ, e vai trocar sinal aqui no termo de seno. Né? Mas ambas exponenciais complexas que aparecem na solução geral da equação do oscilador harmônico ali, né? Da minha partícula sujeito a um campo de força que é elástico nas proximidades do ponto de equilíbrio estável, né? Pode ser escrito, né? Claramente, quando a gente substituir, né, as exponenciais, claramente eu vejo que eu posso escrever x de t em termos de uma superposição, né, de funções reais, né, cosseno e seno, de ômega zero t, porque o argumento θ aqui é justamente ômega zero t. Né? Quem acompanha o i, que tem unidade de tempo, tem dimensão de tempo, é o ômega zero vezes t, né? Frequência angular vezes tempo. Né?
radianos por segundo vezes segundo, radiano, né, ângulo, né? Então, θ é mais ou menos ômega 0t. E aí, claro, obviamente, eu vou ter novas constantes, né, de integração. Ao invés de CP e Q, vamos ser C e D, né? Mas está claro que eu consigo separar termos em cosseno e termos em seno de ômega 0t. Então, aqui eu consigo também escrever a solução em termos de funções periódicas reais, né? Onde o argumento dessas funções periódicas reais são o mesmo, né? Ômega 0t e duas constantes a determinar, que é o C e o D, né? Que a gente obtém a partir das condições iniciais, né? O x de t, então eu vou precisar x t igual a zero, e a derivada de x, ou seja, a velocidade t igual a zero, para determinar quem são essas constantes de integração, né? O C e o D. Se a gente não quiser trabalhar em termos de duas funções trigonométricas, temos uma soma de cossenos e senos, a gente pode usar identidades trigonométricas, um truque, né? E reescrever a solução em termos de uma única função trigonométrica, tá? Eu vou mostrar uma maneira de como fazer isso, tá? Por exemplo, eu vou escrever a solução em termos da função seno, uma única função seno, tá? O que eu vou fazer? Eu vou partir da minha solução já com senos e cossenos reais, né? E vou assumir que eu tenho uma constante A, tal que a razão de C sobre A e D sobre A estão associadas a senos e cossenos numa constante que eu vou chamar de sigma, tá? Então, eu vou escolher um A, uma constante A, tal que C sobre A é seno de sigma e D sobre A é cosseno de sigma. Sempre pode se escolher uma constante A que satisfaz, né, essa equação. Se você consegue ver quem é a constante A, né? Quem deve ser essa constante A, né? Se a gente levar ao quadrado, né, essas funções, essas relações, né, e somar, a gente vê claramente que o A quadrado é a soma dos quadrados de C e D, né? Então, dadas as constantes de integração em C e D, eu sempre posso achar uma constante A associada a elas, né? Ou seja, A é a raiz quadrada da soma dos quadrados de C com D, né? A é raiz quadrada de C2 mais D2, né? Da maneira que a gente definiu quem é C sobre A e D sobre A. Mas eu tenho uma constante A cuja propriedade é essa, né? C sobre A é seno de delta e D sobre A é cosseno de delta. Com isso, eu vou substituir, né, ali na minha equação original, na minha solução original. Primeiro, vou multiplicar em cima e embaixo os dois termos, né, por A. Né, então, eu já tenho um A em cima e o A embaixo já fica. Né, e com isso, quando eu multiplico em cima e embaixo essa solução por A, em cima e embaixo, eu já consigo escrever quem acompanha o seno e o cosseno de ômega 0t como sendo as razões C sobre A e D sobre A. Na nossa definição aqui, são constantes, né, essas razões C sobre A e D sobre A. É seno de sigma e cosseno de sigma. Né? Substituo essa igualdade, né? C sobre A é seno de sigma, D sobre A é cosseno de sigma. Com isso, eu consigo intermediariamente escrever a solução x de t em termos de uma constante geral A e da constante sigma que está dentro do seno e do cosseno de sigma. Né? Que é uma constante também. Né? Constante, cosseno e seno de uma constante é uma constante. Né? O que eu consegui mostrar aqui, o que eu consegui fazer com esse procedimento, né, é que agora eu tenho a soma de produtos de senos e cossenos com ângulos distintos. Né? Então aqui eu tenho seno de sigma, cosseno de ômega 0t. Cosseno de sigma, seno de ômega 0t. Certo? Ou seja, eu tenho senos e cossenos calculados, né? Calculados em ângulos distintos, sigma e ômega 0t. Eu posso compactar essa soma usando identidades trigonométricas, né? Por exemplo, o seno da soma de dois ângulos, né? Por exemplo, seno de alfa mais beta, né? É justamente o que a gente tem dentro do colchete aqui, ó. Seno de alfa mais beta é seno de alfa, cosseno de beta, mais cosseno de alfa, seno de beta, certo? Se a gente assumir nessa identidade trigonométrica que alfa é sigma e beta é ômega 0t, essa soma que a gente tem aqui pode ser escrita como o seno da soma de sigma com ômega 0t. Eu consegui obter com todo esse truque matemático aqui, né? Eu consigo agora escrever a solução do movimento, a x de t, né? Em termos de uma única função trigonométrica real, que é a função seno. Eu posso fazer outro, eu poderia também escrever em termos da função cosseno, se eu quisesse, né? Claro, aí eu teria que redefinir quem é C sobre A e D sobre A. Mas só para mostrar que eu posso fazer isso, né?
partindo de uma superposição de senos e cossenos de ômega 0t, eu posso escrever aquela mesma equação de movimento em termos de uma única função trigonométrica que eu escolhi, por exemplo, o seno. Né? Claro que a gente continua tendo duas constantes a determinar. Né? A solução geral depende de duas constantes a determinar. Na original era C e D, agora na minha transformação continuo tendo duas, né? Duas constantes. A normalização A e a constante sigma, né? A constante sigma. A constante sigma e a constante A têm nomes, né? Quando a gente está lembrando do oscilador harmônico, por exemplo, né? A constante A é a amplitude de oscilação, né? Que é os valores máximos do x de t, né? Ou seja, os valores máximos de x em torno da origem, né? Mais ou menos A, certo? E a constante sigma é chamada constante de fase, ou a fase do movimento, né? A gente vai mostrar, já vou fazer essa conta, né? A gente pode mostrar que essas duas constantes a determinar. A amplitude da oscilação e a constante de fase sigma, né? Está aqui dentro do cosseno, né? Ou do seno, né? Perdão. São determinadas a partir das condições iniciais, né? Quem são as condições iniciais? Aqui eu já calculei a expressão geral. Se x de t é a seno de ômega 0t mais sigma, x ponto, que é a velocidade da partícula como função do tempo, é a derivada no tempo dessa função, né? A derivada do seno é cosseno, né? Claro que o argumento do seno tem ômega 0t, então está claro que x ponto de t vale ômega 0 a cosseno de ômega 0 mais sigma. Tanto a posição quanto a velocidade têm a mesma fase, né? O mesmo argumento nas funções trigonométricas, só que as funções trigonométricas na posição e na velocidade são ortogonais, né? É seno no x de t e cosseno no x ponto. Mas o argumento dessas funções ortogonais é o mesmo, né? Ômega 0 mais t, ou seja, ômega frequência angular multiplicada por tempo, mais a constante de fase sigma, né? Expressão da x de t e da x ponto de t. Como eu falei para vocês, essas duas constantes, o a e o sigma, se eu conheço x de t e x ponto de t, a velocidade, eu consigo determinar elas, essas duas constantes, a e sigma, a partir das condições iniciais. Né? As duas condições iniciais são a posição em tempo igual a zero, que eu vou chamar de x0, e a velocidade em tempo igual a zero, que eu vou chamar de v0. Então, as condições iniciais são a posição inicial e a velocidade inicial num tempo de referência que eu estou chamando de tempo igual a zero, né? No início das contagens dos tempos. Com essas duas equações, né, que são as condições iniciais, eu consigo obter quem são o A e o sigma em termos dessas condições. Ou seja, eu vou escrever o A e o sigma em termos da posição inicial da partícula, medida a partir da origem, tempo igual a zero, e qual é, que é a velocidade dela nessa posição, que é o V0. Né? Aqui eu vou fazer explicitamente o cálculo do sigma, né? Usando as condições iniciais. Né? A primeira condição inicial diz que x de t igual a zero vale x0, mas a gente tem a solução de x de t. Né? Ela é a seno de ômega 0t mais sigma. Se eu colocar t igual a zero, o resultado do x de t igual a zero é a seno de sigma. Né? Ômega 0t é nulo, fica um seno da constante de fase. E aqui eu já consigo relacionar A e sigma com x0. Vou usar a expressão da velocidade em termos de A e sigma e de tempo, né? X ponto, velocidade em tempo igual a zero é V0. A expressão explícita da velocidade como função do tempo está aqui, né? Cossenoidal no tempo, né? Em t igual a zero, isso vale A0 ômega 0, né? A ômega 0, multiplicado por cosseno da constante de fase sigma. Eu tenho duas equações que envolvem as condições iniciais e as constantes A e sigma. Né? Se eu fizer a razão de x0 por v0, a posição inicial pela velocidade inicial, eu vou ter o cancelamento nessa razão das amplitudes, né, de movimento, a constante A, e escrevo essa razão em termos só da constante de fase sigma. Né? Então, eu consigo mostrar que x0 sobre v0 é seno de sigma dividido por ômega 0 cosseno de sigma. Né? Isso é basicamente tangente de sigma, né? Seno de sigma, cosseno de sigma sobre cosseno de sigma é tangente de sigma, né? Sobre ômega 0. E aí a gente consegue determinar quanto é que é a tangente daquela primeira constante de integração, né? A partir das condições iniciais. Né? Tangente de sigma é x0 multiplicado por ômega 0 dividido por v0. Ou seja, eu consigo obter a constante de fase sigma, dadas as condições iniciais, x0 e v0, e também a frequência de oscilação, o ômega 0, né? Que é dado pela massa da partícula e a rigidez efetiva do sistema, massa-mola efetivo, né? Na minha lei de Hooke, em torno do ponto de equilíbrio estável. Se tangente de sigma é essa constante, então se a gente tomar a inverso da tangente de ambos os lados,
gente consegue calcular explicitamente a constante de fase como sendo a arquitangente, né, da razão x0 ômega 0 sobre v0. Né? Então aqui a gente consegue obter explicitamente quanto é que vale a constante de fase sigma, que vai aparecer na solução do movimento e na equação da velocidade, né, aqui dentro do argumento das funções trigonométricas, a partir das condições iniciais. Né? Aqui eu vou fazer casos gerais só para a gente entender como é que eu obtenho sigma em termos das condições iniciais. Né? Vamos supor que eu estou em algum ponto em t igual a zero, tá? Em alguma posição x0 em tempo igual a zero, então eu estou fora da origem. Tá? Eu estou fora da origem e em tempo igual a zero, nessa posição, a velocidade da partícula é nula. Então, a condição inicial é que a partícula, a partir de repouso, a uma distância x0 da origem. Tá? Com essa condição inicial, eu consigo obter quanto é que é a tangente de sigma e sigma. Né? Primeiro vamos calcular quanto é que é tangente de sigma. Né? Tangente de sigma é x0 ômega 0 sobre v0. Como a velocidade inicial é zero, certo? Isso tem uma divergência, né? Isso dá infinito, né? Infinito, né? Com certeza infinito, porque tem uma divergência por zero, mas essa tangente de sigma é infinito com sinal, né? O sinal desse infinito é dado por o sinal da x0, né? A posição inicial tem sinal, né? Se ela está à direita da origem, o x0 é positivo. Se ela está à esquerda da origem, o x0 é negativo. Então, no caso geral, se eu parto do repouso, né? Numa certa distância x0, que não importa qual é, que seja, né? Uma x0, tanto à esquerda quanto à direita da origem, tangente de sigma vale mais ou menos sigma, no caso geral, né? Independente de qual é que é o x0. Isso, se a gente lembrar da função tangente, né? A tangente de x como função de x, né? Ela tem assíntotas, né? Em mais ou menos π sobre 2, né? Ela vai para infinito em π sobre 2, quando x é igual a π sobre 2, e a tangente de x vai a menos infinito quando a x vai a menos, tende a π sobre 2. Né? Então, os valores de sigma, onde, e é dado pela condição inicial que parte do repouso, né? A tangente de sigma me dando mais ou menos infinito corresponde a uma constante de fase que está determinada, né? Vai ser mais ou menos π sobre 2, né? São os dois infinitos que eu posso ter para a função tangente de sigma, né? Certo? Então, a solução geral do movimento vai ser A, seno. A é a constante que eu tenho que determinar ainda, né? Seno de ômega 0t mais a constante de fase. Para essa condição genérica, onde eu estou numa posição x0 a partir da origem e com velocidade nula, a constante de fase é mais ou menos π sobre 2. E aí está a solução do movimento para uma partícula que tem essa condição inicial. Né? X de t é A seno de ômega 0t mais ou menos π sobre 2. O mais π sobre 2 vão ser quando eu estou com o x0 à direita da origem, e o menos π sobre 2 são quando eu estou com o x0 à esquerda da origem. Né? Então aqui eu estou com a solução geral, começando com velocidade nula a alguma distância à esquerda ou direita da origem. Né? Explicitamente, se o x0 for positivo, a constante de fase é a mais sigma. É mais π sobre 2, né? Mais π sobre 2. E a gente pode escrever explicitamente quanto é que vale a solução. Né? X de t, se eu assumir que sigma é mais π sobre 2, que corresponde a x positivo, né? A partícula parte do repouso à direita da origem, o x0 é positivo. Sigma é o mais π sobre 2. E aí eu tenho uma identidade trigonométrica, né? Seno de ômega 0t mais π sobre 2 é cosseno de ômega 0, ômega 0t. Eu mostrei aqui explicitamente, né? Porque eu tenho o seno de uma soma, né? Seno da soma ômega 0t mais π sobre 2. Se eu abrir a identidade trigonométrica do seno da soma, né? Eu posso mostrar que seno de ômega 0t mais π sobre 2 dá cosseno de ômega 0t. Então essa é a solução do movimento, né? Da partícula, se eu estou à direita da origem, partindo com velocidade inicial v0 nula. A equação de movimento é cossenoidal, né? Cossenoidal, onde a constante de fase não aparece aqui explicitamente, né, na forma do cosseno, né? Ele aparece no seno, mas desaparece no cosseno, né? E a amplitude A. Tá? Então eu consigo mostrar quanto é que é a sigma, constante de fase, em termos das condições iniciais. A gente tem a outra constante de movimento, né, de integração, que é a amplitude de oscilação. A amplitude de oscilação também a gente pode obter a partir das condições iniciais. Né? Eu vou analisar as mesmas condições iniciais, só que agora
a gente vai elevar ao quadrado as equações de condição inicial, né? Então, eu vou levar ao quadrado esta equação aqui e elevar ao quadrado essa equação aqui, né? E somar. Quando a gente soma os quadrados dessas equações, a gente vai usar a identidade trigonométrica, né? Que sendo de sigma ao quadrado mais cosseno de sigma ao quadrado é 1. E aí a gente vai conseguir escrever A em termos das condições iniciais. Justamente o que eu estou falando é isso daqui, né? O x de t igual a zero ao quadrado e a velocidade ao quadrado em t igual a zero vale em x0 ao quadrado e v0 ao quadrado. E a gente sabe quanto é que são as equações de movimento da velocidade em t igual a zero elevadas ao quadrado, né? Ainda, como um último passo, na segunda equação, né, a equação da velocidade inicial, posso passar dividindo o v0 ao quadrado, o ômega zero ao quadrado, e aí nos lados direitos eu tenho a quadrado multiplicando seno quadrado de sigma e a quadrado multiplicando cosseno quadrado de sigma, somo essas duas equações. Com isso, eu me livro da constante de fase, né? E consigo escrever o quadrado da amplitude de oscilação em termos das condições iniciais, né? O x0, o v0 e a frequência angular de oscilação ômega zero. Né? Aqui está claro que a amplitude de movimento é raiz quadrada de x0 quadrado mais v0 quadrado dividido por ômega zero ao quadrado. As condições iniciais da frequência, né, definem quanto é que é A, né? Naquele exemplo que a gente estava fazendo, onde a velocidade inicial era nula, né? A velocidade inicial era nula, tá claro aqui que a posição inicial x era positiva, né? Tá claro que o valor de A, esse exemplo que eu acabei de fazer aqui, né? O valor de A, dadas as condições iniciais, aquelas condições iniciais, né? É tal que a amplitude é raiz quadrada de x0 ao quadrado, né? Ou seja, o A é o módulo de x0, né? Como o x0 é positivo, no nosso caso, a solução completa, né, particular do movimento, para esta condição inicial vale x de t é x0 mais cosseno de ômega 0t, onde eu já calculei quanto é que é a amplitude do movimento, né, amplitude de oscilação, e a constante de fase, em termos das condições iniciais. Casos gerais, né, a gente pode fazer casos mais particulares logo nos exemplos que eu vou comentar. Aqui, se a gente sabe as equações de movimento da posição como função do tempo e da velocidade como função do tempo, né, a gente pode também calcular quanto é que é a energia cinética e a energia potencial, né, associada a essas soluções, né. A energia cinética da partícula é 1 meio massa dela, a sua velocidade ao quadrado, x ponto ao quadrado, né. A velocidade, que é o x ponto, a gente obteve explicitamente resolvendo a equação diferencial, né. O x ponto t, né, é ômega zero A cosseno de ômega zero t mais sigma. Aqui. Então, a energia cinética, substituindo quanto é que é x ponto ao quadrado, né, a energia cinética pode ser mapeada a dependência temporal dela. A dependência temporal da energia cinética com o tempo é cossenoidal, cosseno quadrado, né, de ômega zero t mais sigma, a menos de constantes, né. Lembrando que o ômega zero que está aqui, né, ele pode ser escrito em termos da razão K sobre M, né, e eu ainda posso escrever energia cinética em termos da amplitude e do K efetivo, né, da rigidez efetiva do meu sistema que obedece a lei de Hooke, né. Então, a energia cinética é 1 meio, M vezes ômega zero quadrado, M vezes ômega zero quadrado é o K efetivo, multiplicado pela amplitude ao quadrado, cosseno quadrado de ômega zero t mais sigma. Né? A energia potencial, a gente conhece a energia potencial associada à lei de Hooke, né, quadrática na posição, né? Energia potencial elástica como função de x em torno da origem, né? É o meio kx quadrado, mas o x de t a gente conhece, né? O x de t é a seno ômega zero t mais a constante de fase elevada ao quadrado. Aqui eu já tenho o produto 1 meio de Ka quadrado explicitamente na expressão da energia potencial elástica em termos do tempo. Né? Conseguem ver que essas energias, tanto a cinética quanto a potencial elástica, elas não são constantes do tempo. Né? Elas dependem temporalmente em termos de cossenos quadrados e senos quadrados do argumento ômega zero t. Mas, apesar da cinética e a potencial individualmente terem dependências harmônicas, né, no tempo, quando a gente soma a energia cinética com a potencial para obter a energia mecânica do oscilador, né,
ou como é que é a energia mecânica de um sistema que é descrito por uma força de lei de Hooke próxima de um ponto de equilíbrio estável, né? Quando nós somamos, né, a cinética e a potencial em termos do K e do A quadrado, né, K efetivo e a amplitude ao quadrado, a gente vê que, como deve ser, né, a energia mecânica é independente do tempo, é uma constante, né? Ela pode ser escrita em termos de 1 meio Ka quadrado, que é uma constante no tempo. É sempre o mesmo valor, escrito em termos do K efetivo e da amplitude, né, que é obtida a partir das condições iniciais. Então, a EMEC aqui é conservada, apesar, ou seja, ela é a mesma no tempo, né, apesar da T e da E, da U de E, separadamente terem independências harmônicas, né, no tempo. Se eu quiser calcular qual é que é o período do movimento, né, a gente vai usar a solução do movimento, né? O período do movimento t tal que a posição no tempo t minúsculo, né, é igual à posição no tempo t mais o período. Então, o período é quando eu vou, o período t maiúsculo, né, é o intervalo de tempo que transcorre para o ir e voltar no mesma posição x de t, basicamente isso, né? A condição matemática é essa, né? X de t tem que ser x de t mais o período, as posições são iguais, eu volto no mesmo lugar depois de somar ao tempo particular t o período do movimento, né? Se eu escrever as equações de movimento explícita, porque o x de t é senoidal, né? Aqui, x de t é a seno de ômega 0t mais sigma, x de t mais t maiúsculo, né? É a seno de ômega 0t mais t maiúsculo mais sigma, lembrando que os argumentos do seno são ângulos, né? Para essas duas funções seno serem iguais, né? Os ângulos que estão aqui nos argumentos, né? Esses senos têm que estarem diferentes por 2π, né? Porque 2π é o período das funções trigonométricas, né? Seno e cosseno, no caso aqui seno, né? Então, para esses senos serem iguais, dados esses ângulos que eu chamei ômega de θ de t e θ de t mais período, né? Para esses senos serem iguais, e aí eu vou ter posições iguais, né? Os ângulos têm que estar diferentes por 2π, né? Esses dois ângulos têm que estar diferentes por 2π, ou seja, o θ em t mais período menos o θ de t tem que dar 2π, né? Se a gente fazer a diferença dos ângulos, né, que é este cara aqui menos esse, o resultado da subtração dos argumentos dos senos nos dá justamente ômega 0t, ou seja, a frequência angular multiplicada pelo tempo. Isso tem que ser igual a 2π para satisfazer a definição de período de movimento, né? Com isso a gente consegue obter que o período no movimento oscilatório, né, dessa partícula em torno de um ponto de equilíbrio estável, para um campo de força conservativo, né, é justamente 2π sobre ômega 0, né? 2π sobre ômega 0, lembrando que a gente pode escrever ômega 0, ou o inverso de ômega 0, como sendo raiz quadrada de m sobre k. Temos a massa da partícula, que está sujeita ao campo de força conservativo, e a rigidez efetiva, né, do sistema, nossa bola entre aspas, né? Onde eu estou usando o lei de Hooke, onde o K está associado com a derivada segunda, na função energia potencial para aquele campo conservativo, né? Se eu tenho o período de movimento, o período T, né, eu consigo calcular a frequência de movimento, né, frequência de oscilação. A frequência F0 é o inverso do período, né? Então a gente consegue mostrar que a frequência de oscilação em Hertz, né, é basicamente ômega 0 sobre 2π. Mas o período a gente obtém justamente do que eu vou e volto na mesma posição, né? Ou seja, o mesmo x, né? Depois de transcorrer um tempo igual ao período. Uma coisa importante aqui do oscilador harmônico que a gente está analisando aqui, né, que é essa aproximação do campo de força na proximidade do ponto de equilíbrio estável, né, é se vocês olharem a expressão do período, ele não depende das condições iniciais, né? Ele só depende das propriedades da partícula e das propriedades do campo, né? Massa da partícula que está dentro do campo e o K efetivo para aquele campo de força, na forma da energia potencial, né? Ela não depende das condições iniciais, ela não depende da amplitude, tá? Sistemas assim são chamados sistemas isócronos, né? Isócronos quer dizer iso, quer dizer igual, né? E cronos, tempos iguais, né? O tempo independe das amplitudes iniciais de movimento. Depende de A0, né? Depende de A0. Então, os osciladores harmônicos livres, né, têm um período de movimento que não depende de qual é que é a amplitude, ou seja, não depende do ponto de partida, né? Não depende da amplitude A de movimento. Ela só depende das propriedades da partícula, na forma da massa,
e das propriedades do campo de força através do K, né? E não das do A e nem do sigma. Né? O que eu vou fazer agora em diante é fazer uma série de exercícios, né, de aplicação dessas soluções de movimento para a velocidade que a gente obteve e fazer cálculos numéricos. Né? Eu fiz, claro, um exemplo bem geral, uma condição inicial bem esquemática, né? Mas aqui a gente vai fazer exemplos numéricos mais particulares. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um oscilador, né, que obedece aquelas equações de movimento que a gente acabou de derivar, né, que tem uma amplitude que é 0,2 metros. Né? 0,2 metros é a amplitude de oscilação. E a sua velocidade máxima, né, a velocidade máxima dela no seu movimento é 1,2 metros por segundo. Né? A partir dessas informações, a amplitude e a velocidade máxima, eu quero calcular qual é o período do movimento. Para fazer isso, para calcular a velocidade máxima a partir do período, eu vou lembrar que a energia mecânica, né, está relacionada com o K e com a amplitude. Tá? E a velocidade vai ser máxima quando a energia potencial é zero, né? Porque lembra, a soma da cinética mais potencial é sempre a mesma constante, né? 1/2 de K quadrado. Quando eu tenho velocidade máxima, significa que eu tenho o máximo da energia cinética e zero para a energia potencial elástica. Né? Então, eu vou usar a expressão da EMEC em termos de K quadrado e o fato que o valor da energia mecânica quando a velocidade é máxima é o valor da energia mecânica calculada apenas como sendo a energia cinética máxima. Né? Ó, então a energia mecânica é uma constante, a gente acabou de mostrar que ela pode ser escrita em termos de amplitude dessa forma, né? Ou meio K quadrado, onde A é a amplitude no movimento, né? Mas, no caso onde a velocidade é máxima, a potencial é nula. No caso, a energia mecânica é exatamente igual ao máximo da energia cinética T, né? Ou seja, vale 1/2 m velocidade máxima ao quadrado, né? Com isso, com a expressão da energia mecânica em termos de A e em termos de V máximo, né? A gente consegue escrever o período em termos do A e do V máximo, né? Consigo mostrar aqui que essa equação nos diz que K quadrado, né, é massa vezes o V máximo ao quadrado. Lembrando que massa sobre K, que é o inverso do ômega zero quadrado, né? O inverso do ômega zero quadrado é justamente, m sobre K é justamente A2 sobre velocidade máxima ao quadrado. Então aqui eu consigo calcular quanto é que é o inverso do quadrado da frequência de oscilação em termos da amplitude e da velocidade máxima, né? Lembrando que o t, o período, né, é 2π sobre ômega zero, e aqui eu vou escrever o inverso, né, 1 sobre ômega zero, em termos da amplitude do Vmax, ou seja, 1 sobre ômega zero é A sobre V máximo, né? Como a gente tem a amplitude, a gente tem o V máximo, né? A amplitude é 0,2 metros e a velocidade máxima é 1,2 metros por segundo. A gente consegue mostrar que o período, né, em segundos é 1,05 segundos, né? Aqui eu vou fazer um segundo exemplo, né? Eu tenho uma massa de meio quilo que está acoplada com um oscilador cujo o campo de força conservativo, né? Onde o K efetivo, né, é rigidez elástica efetiva, é 50 newton por metro, com essas condições iniciais, né, condições iniciais numéricas, né, a posição inicial é 5 metros, né, à direita da origem, e a velocidade inicial é 50 metros por segundo, ou seja, ela é 50 metros por segundo andando para a direita, x positivo, né, o sinal do V0 aqui é positivo, significa andando para a direita, relativa ao x positivo, né. Então aqui eu tenho a massa, característica do campo, na forma do K, e as condições iniciais, posição inicial e velocidade inicial. Eu começo à direita da origem, aqui até eu fiz a representação, né? Eu começo à direita da origem, no ponto x0, com velocidade v0, que é 50 metros por segundo, para a direita. Né? Bom, aí eu quero saber qual é a equação de movimento, ou seja, dadas essas condições iniciais e as particularidades da partícula e do campo, eu quero calcular quanto é que é a solução de movimento, o x de t, né? X de t, ou seja, precisa calcular a amplitude e a constante de fase. Né? Para calcular a amplitude e a constante de fase, a gente precisa calcular a frequência angular, ômega zero, né? Que é raiz de K sobre M, como a gente tem o K e a massa, né? É 50 newton por metro dividido por meio quilo, raiz quadrada disso, né? Isso nos dá 10 radianos por segundo no SI para a frequência angular, né, de oscilação. Com a frequência ômega zero, posição inicial x0 e a velocidade inicial v0, aí sim a gente consegue calcular quanto é que é a tangente da constante de fase sigma, que aparece na equação de movimento. A gente definiu, mostrou, né,
que a tangente de sigma é o produto x0 ômega 0 sobre v0. Né? Como a gente já sabe as condições iniciais, é 5, 10 radianos por segundo para o ômega 0, dividido por a velocidade inicial, que é 50. A gente obtém que a tangente de sigma dá exatamente 1. Tá? A tangente de sigma é exatamente 1. Tomamos a tangente inversa de ambos os lados, e a gente obtém que sigma é a arquitangente de 1. A arquitangente de 1 em radianos nos dá π sobre 4 radianos. Isso é 45 graus em graus. Né? Em graus. Mas em radianos é π sobre 4. Tangente inversa de 1, π sobre 4 radianos. Né? Com isso, claro, já obtemos quanto é que é a constante de fase. Né? Sigma é π sobre 4, em unidades de radianos. Né? Falta calcular a amplitude. Né? A amplitude, a gente acabou de mostrar em termos das condições iniciais, né? É dada em termos de x0 ao quadrado, v0 ao quadrado e ômega 0 ao quadrado. Colocando em números, né, as três quantidades que a gente já tem, né, a gente vai ter uma amplitude em metros, né, que é 5 raiz de 2. Né? 5 raiz de 2, que tem 5 ao quadrado, com mais 5 ao quadrado, 2 vezes 5 ao quadrado, né? O 5 sai para fora da raiz e ficamos com a raiz de 2 ali. 5 raiz de 2 metros é a amplitude. Com isso, com as condições iniciais e o valor da frequência de oscilação, que é o 10 radianos por segundo, a gente obteve as duas constantes de movimento, né? A constante de fase sigma e a amplitude. Lembrando que a x de t, né, é a amplitude multiplicada por seno de ômega 0t mais sigma, certo? A amplitude é 2 raiz de 2, 5 raiz de 2 metros, multiplicado por seno de ômega 0t, mas ômega 0 é 10 radianos por segundo, é 10t, né, com tempo em segundos, mais a constante de fase sigma, mais sigma, né, que é π sobre 4 em radianos. Né? Lembrando que os dois termos, ambos, estão em unidades de radianos. Né? Tanto o 10t quanto o π sobre 4 estão nas mesmas unidades que unidades de radiano. Então, o seno está sendo calculado num argumento que tem unidade de radiano. Ainda para essa mesma condição inicial aqui, a gente quero calcular, né, qual é que é o menor tempo, né, para esse oscilador aí, partindo das condições iniciais, né? X igual a zero, velocidade inicial 50 metros por segundo, para a direita, né? Qual é que é o tempo que ele leva para voltar na origem, né? Voltar na origem, e qual é que é o tempo que tem que transcorrer, o mínimo tempo para transcorrer, para ele ter velocidade instantânea nula, né? Ou seja, chegar no primeiro ponto de retorno possível. Né? Então aqui eu quero calcular quais são os tempos para passar de novo pela primeira vez na origem, e qual é que é o tempo mínimo para eu passar pelo o ponto de retorno mais próximo. Né? Lembrando que aqui no caso do oscilador harmônico a gente tem dois pontos de retorno, né? Então, mais ou menos A, né? Que são as amplitudes, né? Em torno da origem, né? Mais A e menos A. Temos dois pontos de retorno. Né? Dois pontos de retorno. Então eu quero ver qual é que é o primeiro, né? Que é o primeiro ponto de retorno no meu gráfico aqui, na minha representação. O primeiro ponto de retorno é quando ela V igual a zero, à direita da origem. Ela vai até o primeiro ponto de retorno, que está em mais A, para instantaneamente, né? Tem velocidade escalar nula ali e depois volta, né? Volta em direção à origem. Né? Volta em direção à origem. Vou começar com o primeiro tempo, onde ele passa para a origem, né? A gente sabe que a condição inicial, que é x em tempo igual a zero, está em 5 metros à direita da origem. E eu quero calcular o tempo, que eu estou chamando de t1, onde eu vou voltar na origem. Então eu quero calcular qual é o tempo chamado t1 a partir do zero, né? Ou seja, x de t igual a t1, onde a posição é nula, ou seja, a posição é a origem. Tá? Menor tempo. Né? Lembrando que a expressão da posição em função do tempo é a seno de ômega 0t mais sigma com t igual a t1. Então está aqui explícito quanto é que é x de t1 igual a zero. Para essa função aqui ser zero, para essa x de t1 ser zero, o seno tem que ser zero. Né? Isso significa que os argumentos do seno, né, tem que ser números inteiros de π. Né? Então, começando com esse argumento aqui tem que ser π, depois 2π e assim por diante. Né? Números inteiros de π, eu vou ter todos os zeros, né, da x de t1. Né? O primeiro zero, né, o primeiro zero do seno de ômega 0t 1 mais sigma vai ocorrer quando n igual a 1, né? Que é justamente quando eu passo pela primeira vez na origem, depois da condição inicial. Né? Ou seja, com n igual a 1, tá, a gente vai ter a condição para passar a primeira vez na origem é que a condição que tem que ser imposta para o tempo t1 é
Ômega 0 T1 mais sigma tem que ser π, é o primeiro N aqui, né? O primeiro zero do seno. Né? Com isso a gente consegue isolar o tempo, né? O tempo T1, ele é π menos a constante de fase dividido por ômega 0, e a gente consegue calcular explicitamente, numericamente, o valor de T1, né? Porque a gente conhece a constante de fase, é π sobre 4 radianos, né? E a frequência angular de oscilação é 10 radianos por segundo. A gente consegue mostrar claramente, né, que o T1 é π menos π sobre 4 radianos dividido por 10 radianos por segundo. Isso nos dá T1 0,23 segundos. Esse é o primeiro tempo onde eu passo pela origem. Depois eu vou ter outros tempos, né, em que eu vou passar novamente pela origem. Né? E aqui eu vou calcular o primeiro tempo onde eu vou passar pelo ponto de retorno, o primeiro ponto de retorno que está à direita da origem. Para fazer isso, a gente sabe que x ponto é igual a zero, é a condição inicial, né, 50 metros por segundo. O tempo mínimo para eu chegar no primeiro ponto de retorno à direita da origem é calcular a velocidade no tempo igual a esse tempo mínimo, que eu estou chamando de T2. Isso tem que ser zero, ou seja, a velocidade no tempo igual a 2 tem que ser zero. T2 é o tempo mínimo para chegar no primeiro ponto de retorno. Lembrando que ponto de retorno são aqueles onde o x ponto é nulo instantaneamente. Né? Lembrando que a expressão do x ponto como função do tempo a gente conhece, né? É a ômega 0 cosseno de ômega 0t mais a constante de fase, isso igual a zero. Né? Aqui agora, para a gente anular esta equação da esquerda, né? Esse termo da esquerda, o cosseno tem que ser nulo, para o cosseno ser nulo, o argumento, né? O argumento ômega 0t2 mais sigma, né? Tem que ser números inteiros ímpares, né? De π sobre 2. Então, o n tem que ser 1, 3, 5 e assim por diante. Né? Para a gente zerar o cosseno. Ou seja, quando o ômega 0 T2 mais sigma for π sobre 2, a gente tem o primeiro zero e automaticamente vai ser o tempo mínimo para chegar no primeiro ponto de retorno à direita. Então, para n igual a 1, então a gente tem esta condição, né? Ômega 0 T2 mais sigma é igual a π sobre 2. Isolando o T2, a gente tem que o T2 é calculado como π sobre 2, menos a constante de fase, dividido por ômega 0. A constante de fase para essa condição inicial a gente conhece, né? É π sobre 2 menos π sobre 4, né? Dividido por 10 radianos, né? Isso dá 0,078 segundos, né? Vejo que eu chego mais rápido, primeiro no ponto de retorno à direita da origem, que chegar na origem de volta, né? É menos tempo para chegar na amplitude A, à direita da origem, e depois voltar para a origem. Né? Lembrando que x ponto é ponto de retorno. Aqui toda a minha discussão foi para o caso dos osciladores unidimensionais, né? Aqui eu quero analisar o caso 2D rapidamente, né? Ou seja, quais são as trajetórias possíveis, né? As trajetórias possíveis se o meu campo de força é bidimensional, onde em cada direção as componentes cartesianas do campo de força conservativo obedecem à lei de Hooke. Isso é verdade porque se a origem é um ponto de equilíbrio estável, né? As componentes cartesianas da força obedecem à lei de Hooke em cada uma dessas direções. Né? Então, aqui, com o centro de força colocado na origem, né? Onde eu estou com o meu ponto de equilíbrio estável, a expressão geral da força B2D, né? A vetor força, né? É menos K sobre R, quando eu coloco isso em cartesianas, em coordenadas cartesianas, aqui eu tenho as relações das componentes cartesianas da força, né? Em termos das coordenadas x e y cartesianas, né? Quando eu imponho a segunda lei para um campo de força bidimensional, que é assim, né? Que é a lei de Hooke nas duas direções, onde o K da mola, entre aspas, o K efetivo é o mesmo, né? A segunda lei, no final das contas, nos diz que a gente vai ter que resolver essas equações diferenciais aqui, né? Uma na direção x, como a gente já resolveu, e uma igual na direção y, né? Lembrando que como k é igual, né, a frequência de oscilação nas duas direções, na direção x e na direção y, são as mesmas, né? Então, resolver a equação de movimento para um oscilador harmônico bidimensional, onde as componentes cartesianas da força são lei de Hooke em ambas as direções, né? Com a mesma frequência angular de oscilação nas duas direções, a resolver a equação de movimento é resolver essas duas equações diferenciais, né? Que são independentes, né? Eu tenho a equação diferencial que a gente já resolveu em x e a mesma em y, tá? Eu só troco x por y, a equação diferencial é a mesma, ou seja, a solução é a mesma, certo? Esse tipo de oscilador bidimensional, onde a frequência de oscilação, né, é a mesma nas duas direções cartesianas, né, é o chamado de oscilador harmônico isotrópico, né? Isotrópico porque a frequência é a mesma, isótropo,
com isotropia, né, em ambas as direções, direção x e y. As soluções dessas duas equações a gente conhece já, tanto para x quanto para y de t, né? Elas são basicamente periódicas, né? Lembrando que eu posso escrever tanto senos como cossenos, né? E duas constantes, né? X de t é uma amplitude, uma função periódica, por exemplo aqui cosseno, né? Do argumento ômega 0t menos uma constante de fase alfa, por exemplo, né? E a solução em y de t é a mesma, né? Eu tenho uma amplitude em y, né? Multiplicada pela mesma função, porque é a mesma solução, né? Ômega 0 de t menos a constante de fase associada à direção y. Então, só o que muda aqui na direção x e y nas equações de movimento são as amplitudes e as constantes de fase que são determinadas pelas condições iniciais, né? Como é que a partícula entrou nesse campo de força, né? Em que condições ela entrou nesse campo de força, sendo que o campo de força é bidimensional, tipo lei de Hooke nas duas direções. Né? O que eu quero mostrar, a gente já sabe as soluções, são conhecidas, né? São periódicas no tempo, né? Eu consigo mostrar quais são as equações possíveis da trajetória. Quero mostrar quais são as equações possíveis da trajetória de uma partícula num campo de força bidimensional, que é a lei de Hooke nas duas direções. Né? Para eu obter a equação da trajetória, a partir das equações de movimento, né, das equações horárias, eu vou ter que escrever y em termos de x. Tá? Então eu vou mostrar alguns detalhes aqui, como é que eu vou calcular y como função de x, que é como eu construo as equações das trajetórias das partículas num campo de força que é associado ao oscilador isotrópico, né, oscilador harmônico isotrópico. Bom, o ponto de partida, claro, é a y de t, né? Que tem uma cara que a gente já conhece, é a constante, a amplitude de movimento na direção y, cosseno de ômega 0t menos a constante de fase, que eu estou chamando de beta, né? Tá aqui, o nosso ponto de partida é o y de t. Tá? Aqui eu vou fazer um truque, vou somar e subtrair alfa, né? Para botar a informação do x, né? A constante de fase associada ao movimento oscilatório na direção x, a constante de fase é alfa. Então eu estou somando e subtraindo alfa aqui dentro, tá na mesma, né? Dá zero essa soma, essa subtração, né? Só para a gente colocar já alguma informação da direção x, né? Quando eu faço isso, eu tenho um cosseno numa soma, né? O seno da soma do ômega 0t menos alfa e mais um ângulo que é alfa menos beta. Usamos identidades trigonométricas do cosseno da soma, né? Cosseno da soma é cosseno de alfa, cosseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta, né? Ou seja, nessa soma, esse cosseno da soma pode ser escrito como produtos de cossenos e produtos de seno com os argumentos que são estes daqui, né? Ômega 0t menos alfa e alfa menos beta, né? E a gente já, substituindo aqui a identidade trigonométrica, a gente já tem y de t usando informação da direção x, que é alfa. Né? Aparece tanto no cosseno temporal quanto no termo constante que envolve a diferença de alfa com beta. Né? Só para compactar aqui a notação, né, eu vou chamar a diferença de alfa e beta, que são as constantes de fase nas duas direções x e y, né, de sigma. Então, sigma é alfa menos beta, que aparece no cosseno e no seno, né? E lembrando que a equação de movimento na direção x, né, x de t sobre a é cosseno de ômega 0t menos alfa. Né? Lembra isso, né? Se x sobre a é cosseno de ômega 0t menos alfa, seno quadrado desse mesmo argumento, né, é 1 menos cosseno quadrado do mesmo argumento. Ou seja, eu sei que seno quadrado do argumento ômega 0t menos alfa é igual a 1 menos cosseno quadrado do mesmo argumento ômega 0t menos alfa. Né? Isso significa que eu também posso escrever o seno de ômega 0t menos alfa em termos do cosseno quadrado de ômega 0t sobre alfa, cuja quantidade cosseno é a razão x de t sobre a, né? X sobre a, posição na direção x, né? Dividido pela amplitude na direção x. Né? Com isso eu consigo mostrar que seno de ômega 0t menos alfa é raiz quadrada de 1 menos x sobre a ao quadrado. E aí substituímos essas duas propriedades, né? O cosseno e o seno de ômega 0t menos alfa aqui e aqui. O que a gente obtém é essa equação aqui, né? Que agora não depende mais do tempo, né? Ela é y de x, é uma equação da trajetória, né? É uma equação da trajetória, onde o primeiro termo é b x sobre a, que é o cosseno, né? Cosseno sigma, menos a b,
que multiplica seno, mas seno é a raiz de 1 menos x sobre a ao quadrado, né? Seno da constante a sigma. Ou seja, eu já construí a equação da trajetória. A equação da trajetória, uma partícula sujeito a um campo de força, que é a lei de Hooke igual, né, em ambas as direções, com o mesmo k, né, efetivo, tem essa equação de trajetória, né? Essa equação. Que a dependência em x é complicada, né? Tem um x aqui, linear, mas tem um termo quadrático que está dentro de uma raiz, né? Então, eu vou só brincar um pouquinho com essa equação original, que é a equação da trajetória, né? Y de x, né? Eu vou só multiplicar ambos os lados por tentar separar os termos que dependem de x e y e os termos constantes. Basicamente é algebrismo, né? Separa todo mundo que depende de cosseno de um lado, todo mundo que depende do seno do outro, eleva ao quadrado, né? Abre essas multiplicações, né, na direita, passa todo mundo que depende de x e y para a esquerda e deixa os termos constantes na direita. Se a gente faz esse procedimento, né, separar na esquerda toda a dependência em x e y e na direita só os termos constantes, né, que é o b, o a e o sigma, certo? Essa é uma outra maneira de descrever a equação da trajetória, tá? É uma equação geral que vai depender das condições iniciais, né, que o sigma é obtido a partir das condições iniciais e o b e o a também, né? Então, eu vou ter trajetórias diferentes se as minhas condições iniciais são diferentes, né? Eu vou fazer alguns casos particulares, né, para sigma e ver qual é que é as trajetórias possíveis, né? Por exemplo, se eu assumir que as condições iniciais são tais que a sigma é mais ou menos π sobre 2, né? É uma possível condição inicial, né? Se sigma é π sobre 2, a equação da trajetória fica simplificada, né? O termo misto de xy some, né? Eu obtenho só termos quadráticos em xy, e o termo constante da direita é apenas o produto de b2 a 2, né? Se eu dividir ambos os lados dessa equação por b2 a 2, o que eu obtenho é a equação de uma elipse, né? Onde a e b são os semi-eixos de uma elipse. Então eu consigo mostrar que da equação geral da trajetória tem uma condição inicial tal que sigma é mais ou menos π sobre 2, onde uma trajetória possível de uma partícula é movimento elíptico, né? A elipse é um caso geral do movimento circular, né? Se os A's e os B's, os semi-eixos da elipse, são iguais, né? O A igual a B, eu também posso ter uma trajetória circular. Então aqui eu estou determinando tipos de trajetórias, né? Para essa condição inicial, π sobre 2, mais ou menos π sobre 2, o sigma. Eu vou obter elipses e círculos como trajetórias da partícula naquele campo de força, né? Por exemplo, se eu analisar o sigma igual a zero, que é uma outra condição possível, né? Uma outra condição inicial possível. Quando sigma é igual a zero, o termo misto aqui não some, né? Eu tenho os termos quadráticos e o termo misto. Eu vejo que com o termo misto eu tenho um quadrado perfeito, né? O quadrado perfeito é bx menos ay, ao quadrado igual a zero, né? Isso significa que eu tenho uma trajetória possível quando sigma é zero, que é y igual a b sobre ax. A oscilação se dá sobre uma reta ascendente, né? Uma reta ascendente cuja inclinação é b sobre a, onde b e a são as amplitudes na direção x e na direção y, né? E finalmente, se sigma é mais ou menos π, né? De novo, eu ainda tenho manutenção do termo misto, tenho o quadrado perfeito que vai aparecer, que agora é bx mais ay ao quadrado igual a zero. E aí eu tenho uma outra trajetória possível, né? É uma reta descendente, isolando y, né, como função de x, né? Eu tenho também movimento oscilatório, uma reta descendente, né, cuja inclinação é menos b sobre a. Então, o que eu consigo, para determinadas condições iniciais, eu consigo mostrar quais são as trajetórias possíveis, né, para uma partícula sujeito a um movimento oscilatório no plano, né, onde as frequências de oscilação são iguais nas duas direções, que é o oscilador harmônico isotrópico 2D, né? As trajetórias que a gente consegue ver claramente, né, só nesses casos exemplos, é círculos, elipses, movimentos oscilatórios sobre retas, né, ascendentes e descendentes, né? Isso no caso do oscilador harmônico isotrópico, né, onde o ômega zero é igual em ambas as direções. Eu posso analisar também o caso geral, que é o chamado oscilador harmônico 2D anisotrópico, né, onde ao invés do ômega zero ser igual nas duas direções, nas equações de movimento, como no caso anterior, eu permito então que as frequências angulares na direção x e y sejam distintas, tá? O tipo de trajetória, se eu fizer o mesmo procedimento que a gente fez, né, escrever y em termos de x,
usando mesmo os truques que eu fiz, né? As trajetórias que a gente vai obter para esse tipo de oscilador harmônico anisotrópico são curvas típicas que são chamadas curvas de Sajou ou de Bowditch, tá? Eu só vou ter trajetórias fechadas aqui no oscilador harmônico isotrópico. Eu mostrei que quase todas as trajetórias são fechadas, né? Círculo, elipse, movimento oscilatório sobre uma reta, né? Claro, com amplitudes bem definidas, né? Vou e volto nessas amplitudes extremas, né? Mas no caso do oscilador anisotrópico, eu só vou ter curvas fechadas, né? Ou seja, trajetórias fechadas, se as frequências angulares nas duas direções obedecerem a uma certa condição, tá? Para eu ter curvas fechadas, né, trajetórias fechadas, né, eu tenho que ter que a razão das frequências angulares na direção x e y tem que ser uma fração racional, ou seja, elas têm que ser uma razão de dois números inteiros. Se as frequências na direção x e y, que agora são distintas, né, forem uma razão de números inteiros, aí as trajetórias vão ser fechadas. Se não, se essa condição não é obedecida, as trajetórias vão ser abertas, tá? Eu só estou mostrando um exemplo aqui onde a razão ômega-x sobre ômega-y é um meio, tá? Um meio é uma razão fracional, dois inteiros, né? A razão de 1 por 2, né? Para a constante de fase sigma π sobre 2. É a gravatinha borboleta em torno da origem, né? E as amplitudes aqui estão claras quem são, né? Duas vezes o B e o A são os tamanhos da gravatinha borboleta. Esse é um tipo de curva de Lissajous, que é uma curva fechada associada ao oscilador harmônico anisotrópico, onde as frequências de oscilação são distintas nas duas direções, mas satisfazem fração racional, né? Elas são uma razão de números inteiros, tá? Com isso, eu encerro a questão do oscilador livre. Na aula que vem a gente vai começar a analisar a introdução do amortecimento, né? Então, na aula que vem, a gente vai analisar o oscilador amortecido, né? Ou seja, a lei da força elástica, a gente vai introduzir uma força dissipativa que é linear na velocidade e ver qual é que é o resultado do movimento, né? Aqui é oscilatório quando ele é livre, mas quando a gente introduz amortecimento, as soluções têm outra cara, né? Até em algumas condições eu posso ter ainda movimento oscilatório, mas as amplitudes vão diminuindo de tamanho, ou eu vou rapidamente para a origem, né? O sistema de coordenadas, no caso dos osciladores harmônicos amortecidos. Então, na aula que vem a gente vai resolver, né, todas as equações de movimento para os osciladores harmônicos amortecidos, e a classificação deles seria superamortecido, se é crítico, se é subamortecido e assim por diante, e como é que são as soluções particulares de movimento nesses três casos, né? Então, o nosso foco da aula que vem é oscilador harmônico, os osciladores amortecidos, né? Então, com um amortecimento proporcional à velocidade, né? A força dissipativa é proporcional à velocidade. Encerro a aula de hoje por aqui, fico à disposição de vocês, né? Assim que fica gravado a aula, a gente já dispõe lá na Save, né? Ou no Moodle. Se vocês têm alguma pergunta também sobre aulas ou sobre as questões, os questionários, também pode mandar e-mail, né? Eu vou encerrar aqui então para a aula de hoje aqui. Peço perdão pelo adiantado aqui da hora, né? Eu tenho aula 10h30 agora. E 8h30, perdão. 8h30 eu tenho aula, então vou ter que encerrar aqui. Mas fico à disposição.